Fala galera, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast Além do Dinheiro. Eu sou o Arthur, host do podcast, e tô sempre ao lado do meu grande amigo João. Fala, Joãozinho, beleza? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Cara, esse episódio é muito especial. Será que alguém tá reconhecendo no fundo? Eu ia comentar isso agora, cara. Quantos anos a gente não assiste vídeos aqui do Bruno, do Thiago, para quem ainda não reconheceu no YouTube. E a gente está tendo o prazer de gravar o 5º episódio aqui, tão cedo. Quando a gente começou esse projeto, a gente tinha um sonho de gravar aqui. E tem que dizer que foi até mais rápido do que a gente esperava. Pois é, cara. 5º episódio, a gente já conseguiu reunir as forças da Portfel aqui para nos ajudar e gravar esse podcast aqui nesse estúdio tão icônico. Cara, e falando em estúdio icônico, você sabe quem foi as 2 últimas pessoas que gravaram um podcast aqui? Não sei, conta aí pra gente. Cara, de um lado, Bruno Perini, como vocês já podem imaginar, e do outro, Paulo Guedes, que estava sentado exatamente onde está sentado o nosso convidado. Aí tem correlação? Tem uma correlação grande, muito grande. De tão especial que é o podcast, o convidado, que o Paulo Guedes estava sentado onde ele está sentado. Expectativa alta, hein? Pois é, eu acho que deve ser o próximo ministro da Economia nos próximos 10 anos. Cara, é uma aposta ousada, mas se isso acontecer, a gente vai ficar sem chefe. Cara, aí chega de enrolação, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é um clássico. Da praia ao primo. Com ele, Felipe Spritzer, CEO e fundador da Portfel. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, senhores. É um prazer enorme fazer parte desse podcast aqui. Meus amiguíssimos, Arthur e Geon. É um prazer enorme estar nesse podcast e prazer ver como é que o podcast já evoluiu tanto para o cenário mais majéstico que a gente tem aqui, no cenário de podcasts brasileiros. Então é uma honra estar aqui do lado de vocês, participando desse programa. Acho que vai ser muito legal. Obrigado por aceitar esse convite aí maluco que a gente propôs. Mas a gente está com uma expectativa boa, cara, e vai ser bem legal. Galera, para quem não conhece, o Felipe é carioca, tem 30 anos, é formado em Engenharia de Produção pela UFRJ, possui as certificações CGA e primeiro nível de CFA, formação em Portfolio Management pela Wharton University da Pensilvânia, a Universidade do Elon Musk, Donald Trump e Warren Buffett. Era estrategista de investimentos do fundo de pensão da Scania e, como falei anteriormente, é o fundador e o CEO da Portfel. A Portfel possui mais de 7 mil clientes, mais de 300 consultores, cerca de 4 bilhões de reais sob consultoria e é considerada pela XP a maior consultoria de valores imobiliários do país. É exatamente isso, tá certinho. Certíssimo. Tá Você assistiu um detalhe? Não, eu acrescentaria algumas coisas, mas acho que tá o suficiente já. O que a gente deixou passar aqui nessa apresentação? Não, tá ótimo. Acho que poderia falar uma das carecas mais bonitas do Brasil, algumas coisas do tipo, mas aí é um pouco subjetivo, né? Tem bastante gente para concorrer nessa categoria de carecas, mas é a mais brilhante do estúdio. Sem dúvida. Nesse exato momento, eu posso garantir para quem está nos vendo que é isso. Felipe, para começar, queria que você contasse um pouco para a gente a história até a Portfel. Sei que em algum momento a gente vai entrar também na Portfel, mas eu queria conhecer e saber um pouquinho mais do Felipe pré-Portfel, pré-Grupo Primo, até você chegar aqui. Felipão, vamos ser aqui, seja bem franco com a gente. Franco. Queremos o verdadeiro Felipe aqui. Verdadeiro Felipe. Contando a história do Felipe, depois da Portfel. Bom. Felipe por Felipe. Tá bom, depois é da Portfel. Tá bom, vamos lá. Como vocês bem comentaram, sou carioca, passei grande parte da minha vida no Rio. Ao longo da minha vida, sempre fui muito ligado. Sou o filho caçula, então meu pai e minha mãe são professores de finanças. Desde que eu me entendo por gente, vejo eles trabalhando ou em banco, ou dando aula de finanças, ou os dois ao mesmo tempo. Então, tive uma criação muito voltada para um berço financeiro, Sou também um filho caçula de 4 filhos, tenho 3 irmãos mais velhos, que todos trabalham de alguma forma também ligados a finanças. Ninguém em mercado financeiro, quer dizer, atuação direta em finanças, mas uma irmã advogada tributarista, que de certa forma é quase mercado financeiro aí. Exato. Outro irmão que trabalha num banco, mas no Wells Fargo, lá como CTO, mas na parte de tecnologia, CTO. Um outro irmão administrador de empresas, sócio de uma empresa, que atua entre uma das responsabilidades é na parte financeira também. Então, sempre era engraçado que os jantares, as reuniões de família, envolvia muitos termos financeiros. Como eu sou bem mais novo do que meus irmãos, meu irmão mais velho tem 11 anos de diferença para mim, minha irmã, que é a terceira, tem quase 7 anos de diferença,
Na época que eu estava no colégio, começando a desenvolver algumas habilidades cognitivas, né? Eu já vi o pessoal falando muito sobre finanças. Então, para mim, sempre foi algo muito natural. Meu pai, eu assisti a palestra do meu pai desde muito novo. Comecei a investir em ações de verdade muito novo, assim, acho que 9, 10 anos foi quando eu pegava um dinheiro da mesada. Uma parte ia para cartas de Pokémon, como vocês bem sabem. Né? Achei que você ia omitir essa parte. Não. É para ser franco aqui. Né? E a outra parte eu destinava a investimentos em ações. Obviamente, eu não entrava no home broker, até porque naquela época acho que nem era tão simplificado assim. Mas eu falava, meu pai ele tinha um quadro onde ele anotava e eu podia ir comprando frações de ações ou ações inteiras também. E tinha lá, e quando tinha dividendos ele me avisava, entrava no dividendos, perguntava o que eu queria fazer. E geralmente era comprar mais ações de volta. Então, para mim, sempre foi algo muito... Não era algo de outro mundo, era algo que eu gostava. Óbvio, como qualquer criança, adolescente, eu tive vários sonhos ao longo da vida. Ser jogador de futebol, como eu falo em alguns dos meus treinamentos, mas esse acho que foi o primeiro sonho a cair por terra por motivos de falta de habilidade mesmo. Motivos técnicos. Jogador de futebol, já quis ir para a Lua, ser astronauta, já que por muito tempo, na verdade, até eu quis ser neurocirurgião. Assim, eu lembro que nos meus 8, 9 anos de idade, eu falava assim, não, eu tenho vontade de ser neurocirurgião até uns 13, 14 anos. E depois eu perdi um pouco desse contato quando eu comecei a ter aulas de biologia, estudar mitocôndria, essa coisa. Eu falei, cara, acho que não é exatamente isso que eu quero, não. E aí eu ganhei um gosto muito grande por física. Matemática sempre foi. Eu sempre gostei muito, era uma das minhas melhores matérias desde muito novo. Eu sempre mandei muito bem em matemática. Eu tinha um privilégio de ter pais, professores de matemática financeira em casa, então dúvidas, macetes para calcular mais rápido, todas essas coisas para mim era muito natural. E quando eu tive contato com outra área de exata, né, que é a física, eu me desenvolvi muito, muito bem na física também. Eu gostava demais, lia muitos livros relacionados a isso. Então, essa parte de desenvolvimento lógico veio muito natural ao longo da minha carreira. Ao mesmo tempo, também, desde muito novo, por mais que eu tivesse vários sonhos, alguma coisa que esses sonhos tinham em comum era a possibilidade de construir grandes fortunas. Eu queria ser jogador de futebol porque é legal, mas também porque eu poderia construir uma grande fortuna. Eu queria ser neurocirurgião porque é legal e porque poderia ser uma grande fortuna. E ao longo da minha vida, especialmente um pouquinho mais velho, né, 12, 13 anos de idade, na verdade eu tive um primeiro empreendimento que quase ninguém sabe. Se eu não me engano, aos 9 anos de idade. Meu primeiro empreendimento, eu consertava Beyblades. Lembra da Beyblade? Eles lembram da Beyblade? Clássico dos anos 90. Eu tinha no prédio, tinham várias crianças que brincavam com Beyblade, eu desenvolvi habilidade, eu e um outro sócio, podemos dizer assim, que tinha um ano mais velho que eu, o Ricardo, se estiver assistindo aí o Ricardo. E a gente consertava Beyblades e cobrava por isso. E as mães pagavam, porque as Beyblades quebravam nos duelos, né? E era caro? Não, eu digo, a Beyblade em si era cara. Era uns 25% do preço da Beyblade. Tinha que ter ali o preço das peças, a reposição, contar minha mão de obra. Então, não era brincadeira. A experiência. Porque a pessoa, mas você consertou em 5 minutos. Mas quantos dias eu demorei para chegar nesse nível de conserto tão rápido? Durou alguns dias, foi divertido. Tá? E aí, depois eu segui minha vida. E a grande verdade é que, quando fui ficando mais velho, cada vez mais o espírito de empreendedorismo foi muito latente em mim. Passei pela fase do neurocirurgião, depois passei pela fase, conhecendo um pouco mais da física, de querer construir placas. Eram sonhos, né? Placas solares, montar uma empresa de placas solares, mas sempre com essa questão de poder ter escala, poder crescer. E, obviamente, no meio do caminho pensava também sobre investimentos, só que para uma pessoa de 12, 13 anos é algo mais abstrato, mais difícil de compreender. Lá para os 14, 15 anos, voltando a estudar mais, teve até uma manchete minha, né, que vocês já devem ter visto, eu com 14 anos falando sobre investimentos em ações, um pouquinho antes da crise de 2008, né? Então foi um aprendizado bastante importante naquela época. Aprendizado na prática de como é o mercado. Gestão de risco, né? Gestão de risco. Tal da gestão. Então fui me desenvolvendo, mas sempre tive essa vontade de fazer algo diferente, que pudesse me destacar, pudesse ajudar as pessoas, porque com exceção do jogador de futebol, né? O neurocirurgião, placa de energia solar, era algo para contribuir com a sociedade. E conforme o tempo foi passando, fui me desenvolvendo e entendendo um pouquinho melhor quais eram as minhas habilidades, que na época parecia ser uma capacidade boa de comunicação e uma capacidade boa de raciocínio lógico, eu falei, poxa, acho que finanças é algo que eu realmente me encaixo, né? E aí eu decidi fazer engenharia, fui para engenharia até por incentivo, até da minha família, meu pai, apesar de ser economista e sempre defender a economia,
Ele falou, olha, talvez a engenharia te dê uma base mais sólida de estatística e por aí vai. Essas questões de raciocínio lógico eu sempre comentei, meu irmão também mencionou isso. Acabei indo para a engenharia de produção na grandiosa Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá, eu acabei tendo contato com pessoas que também tinham o mesmo sonho de seguir carreira em finanças. Né? Por incrível que pareça, acho que boa parte das pessoas que fazem engenharia de produção não querem trabalhar com engenharia. Né? Elas escolhem produção pela base estatística, quantitativa. Hoje, eu diria que mais da metade da minha turma que entrou comigo trabalha no mercado financeiro de alguma forma. Então, eu fui desenvolvendo isso. Tive algumas experiências em controladoria, tesouraria, por aí vai. E fui gostando, fui mudando das áreas dentro de finanças. Né? Trabalhei em fintech, né? Eu fui fazer um curso de empreendedorismo na Universidade de Tel Aviv, em Israel. Foi um período que eu tive aprendizado muito interessante do ponto de vista de empreendedorismo, tecnologia, escalabilidade. Foi de lá, inclusive, que veio um dos aprendizados que eu considerei fundamental na hora de escolher fundar a Portfel. Que teve um professor que era empreendedor, né? Vários professores eram empreendedores, e ele estava citando algumas coisas que a empresa que se torna um unicórnio tem. Empresas que se tornam unicórnio têm em comum, que é escalabilidade, ou seja, conseguir aumentar a receita sem aumentar significativamente, ou pelo menos na mesma proporção, os custos. Uma empresa que atua no mercado que é um oceano azul, ou seja, tem muito espaço para crescer e pouca competição. Uma empresa que coloca o cliente em primeiro lugar, então é o caso da Portfel, é uma coisa muito nova no Brasil. Uma empresa com cultura forte, missões claras, tem a questão também de fazer algo para melhorar a vida da sociedade. Se a gente pegar várias das maiores empresas, Apple, Tesla, Amazon, todas elas têm todos esses fatores em comum. Não estou falando que, na minha humildade, que a Portfel, né, se compara à Tesla e à Amazon em grandeza, mas em alguns dos pilares do ponto de vista de potencial de crescimento e por aí vai, eu vi que era algo, eu falei assim, olha, tem chance de dar certo. Né? Então, isso foi um dos aprendizados que eu tive lá, inclusive. Naquela época, eu também estava trabalhando numa fintech que utilizava inteligência artificial para previsão de investimentos e por aí vai. E depois eu voltei para o Brasil, fiz um programa de trainee, né? Passei para a Scania, empresa de ônibus e caminhões sueca, fiquei na tesouraria, depois fui para o fundo de pensão, e lá no fundo de pensão comecei a atuar como estrategista de investimentos, e muito em linha com o que eu sempre falei, né, que é vontade de empreender, fazer algo para a sociedade, gostar de finanças quantitativo. Eu comecei a dar aulas dentro da própria empresa, tive mais de 1.000 alunos dentro da empresa, aulas gratuitas sobre educação financeira, e no qual eu comecei a tomar cada vez mais gosto por ajudar as pessoas a investirem, cuidar melhor do patrimônio. Eu já atuava no fundo de pensão, então já tinha expertise para isso. E aí muita gente começou a me pedir ajuda para investir, e aí é quando a gente entra no começo da Portfel, né? Mas eu acho que tem outras perguntas aí. Exato. Antes da Portfel, né? Tem bastante coisa para a gente explorar, bastante coisa chegar na Portfel. Que engraçado, né? Porque a gente falou, conta a história antes da Portfel, e as coisas vão se entrelaçando, né? Sim. Naturalmente. É difícil falar de uma coisa sem falar da outra, porque a impressão que dá é que foi toda uma construção para chegar no momento de você fundar e ter a ideia da Portfel. E é interessante que você comentou de engenheiros, né? Eu e o João também somos engenheiros, a gente se formou junto, a gente era da mesma sala da famosíssima PUC Paraná. Uma boa universidade. Não é o FRJ, mas é uma boa universidade. É uma boa universidade. Eu quero dizer que você está em minoria aqui hoje, tá? E assim como aconteceu com a sua turma, na nossa também. Mais da metade não trabalha com engenharia. Inclusive, né, nós estamos trabalhando com finanças, que também sempre foi uma coisa que a gente queria. E engraçado, você falou de Beyblade que você arrumava. Quando eu era mais ou menos na tua idade, eu arrumava lapiseira. Então, na escola, a galera chegava lá, ficava, não sei o quê, brincando. Você não sabia? Foi meu primeiro empreendimento, cara. Você cobrava por isso? Cobrava comida. Trocava o meu serviço pelo salgado. Escambo, bom, né? Naquela época que a unidade monetária não era tão líquida, exato. Né? Em outrora, os astecas faziam exatamente. Assim também. Na época que o salgado era R$1, exato. Eu trocava trabalho por o salgado e uma coca no famoso Bom Jesus, centro. Um clássico de Curitiba também. Mas, Felipe, eu queria
entender um pouco mais da tua infância, na época que você falou que você começou a investir em ações. Teus pais são professores, isso foi uma coisa que foi incentivada já desde pequeno para você? Ou foi algo que surgiu espontaneamente de ouvir nas conversas, na família, nos churrascos, nos jantares? Foi meio que absorvendo e criando essa... Eu não consigo lembrar exatamente como foi, mas eu diria que não foi um ou outro. Eu diria que houve um interesse e meus pais, percebendo o interesse pelo assunto, incentivaram, né? Uma das maneiras de incentivar, além de conversar sobre o assunto, falar, foi meu pai perguntou, você quer comprar ações também? Né? Ele estava comprando, ele falou, você quer comprar? Eu falei, quero. Né? Ele me explicava como é que elas poderiam se valorizar no longo prazo, por aí vai. Então, eu comecei a achar interessante. Óbvio, também tem a questão de... É um momento de ligação com os pais, né? Sempre que você faz... seu pai te leva para jogar futebol, leva para todas essas coisas. Quando você coloca isso também numa coisa mais profissional, você começa a tomar gosto pela ação, né? Não pela ação empresa, né? Mas pela atitude, pelo ato de... E acaba se tornando algo até, assim, mercado financeiro para mim é algo que já até mistura familiaridade do ponto de vista de família mesmo, né? Então, é algo que me remete até à minha infância, de certa forma. Quando eu conto a história e paro para lembrar, para mim é difícil me desvincular, de certa forma, da imagem de finanças, né? Finanças e sempre matérias de exatas. Acho que eu acabei esquecendo de falar, mas até o meu primeiro emprego pós-abertura de empresa de Beyblade, né? Meu primeiro emprego oficial, formal, vamos dizer assim, eu fui, assim que eu me formei no Colégio PH, lá no Rio de Janeiro, quando eu tinha 17 anos, eu passei para engenharia de produção na FRJ, e eu fiz uma prova para ser contratado como monitor de física no próprio colégio. Era uma prova bem difícil, e eu passei, fui aprovada, aí eu comecei a engenharia de produção e ao mesmo tempo eu dava uma espécie de aula, treinamento de física para o pessoal do ensino médio. Essa foi, de verdade, minha primeira experiência profissional, onde eu vi um pouco desse skill de comunicação que eu falei, como eu gostava de ensinar, gostava de mostrar, gostava de ajudar as pessoas, mas não era tão compatível com o outro lado que eu tinha de ganhos exponenciais, né? Eu percebi que nas aulas, por mais que eu amasse fazer aquilo, a gente sabe que o professor no Brasil dificilmente é bem remunerado. Sim. Os professores que se destacam muito em alguns colégios de ponta, eu não diria nem na universidade, porque acaba sendo muitas vezes público e tem um teto ali de onde você vai crescer, né? Eu falei, cara, eu gosto disso, mas não vai permitir construir grandes fortunas. Então, foi uma boa experiência. Eu fiquei um ano e pouquinho fazendo isso, e aí depois eu falei, não, quero atuar de fato em finanças, né? Diretamente. E é interessante que a impressão que dá, assim, que foi uma coisa meio que sem querer incentivada pelos seus pais, talvez às vezes por querer. Mas eu queria entender como que era o Felipe na escola, porque hoje a gente vê você falando, dando aula de física para ensino médio e tal. Sempre foi fácil para você? Ou existiu também um pouco de suor ali, sentar, estudar, se desenvolver em matemática, em física? Porque são matérias que a grande maioria não gosta. Deixa eu fazer um complemento. Você era dos alunos que ficavam na frente ou atrás? Isso já vai dizer muito sobre você. Então, eu não era o aluno da primeira fileira, se essa é a sua pergunta. Eu ocasionalmente migrava do meio para o fundo da sala, né? Então, dependendo do humor do dia, ali a gente ficava ou mais para a turma do fundão ou para a turma do meio. Se ambientava. Acho que a pergunta que vocês querem saber é que tipo de aluno eu era. Eu era um aluno que bagunçava um pouquinho, estudava um pouquinho. Quando via que precisava realmente me esforçar para passar de ano e por aí vai, eu ajudava, sentava e passava de ano. Então, eu não era tão acadêmico quanto eu sou hoje, né, para ser sincero. Assim, eu fui me tornando mais acadêmico com o passar do tempo. No colégio eu sempre fui um bom aluno. Eu pegava, estudava e passava e depois voltava a fazer bagunça. Quando via que as coisas não iam tão bem, voltava a estudar, né, ia fazendo isso nesse processo. Eu nunca fiquei em recuperação, né, eu sempre passei de ano direto. Então, mostrava que eu era reconhecido como um bom aluno, mas acho que como todo mundo, quase todo mundo, passei por fases que eu me destacava mais como aluno e às vezes um pouquinho menos, e oscilando ao longo do tempo. Mas sempre, de qualquer forma, as matérias como matemática e física eram matérias que eu gostava mais e, consequentemente, estudava mais, né? Então, eu acho que é muito ovo e a galinha. Você gosta mais, você estuda mais, aí você vai melhor. Aí por isso você gosta mais, você estuda mais, vai melhor.
E por aí vai, assim, outras matérias, por incrível que pareça, uma das matérias que eu mais tinha dificuldade era arte. Sério? No Pedro II, que é o colégio, um colégio que fica lá no Rio de Janeiro, né, um colégio público, por sinal, federal, eu adorava as aulas de arte. Eu ia, levava pincel, pintava, eu só era realmente muito ruim. Muito ruim mesmo, assim. E não era falta de esforço, eu gostava, eu apreciava. E às vezes a professora falava, Felipe, você não se esforçou para fazer isso aqui, né? E eu realmente tinha me esforçado. Minha mãe até hoje brinca comigo disso, das minhas capacidades artísticas. Mas acho que faz parte. Assim, acho que desde cedo eu reconheci quais eram meus skills bons. Finanças, comunicação, quantitativo, e os skills ruins, futebol, artes, essas outras coisas. Então eu fui tentando me especializar no que eu era melhor. Né? E toda mãe tem aquela pintura da aula de artes guardada até hoje, enquadrada, que a árvore que não parece nada. Ia ser contra, né? Palitinho só. Esse sou eu. A minha mãe não se orgulha das minhas pinturas, não. E nessa época, logo após a faculdade, o que aconteceu do Felipe? Então, Porque a faculdade muda muita gente, né? A gente, pelo menos, aí vou colocando a história pessoal. Eu entrei na faculdade querendo uma coisa, no meio da faculdade você muda de ideia e depois a vida muda completamente quando você sai. Assim, é óbvio, ao longo do tempo as ideias vão mudando. Eu sempre... A vontade de crescer bastante, me destacar como profissional sempre existiu, desde muito novo. Antes de entrar na faculdade, eu falava sobre essa questão de ser bilionário, de ser rico. Vocês podem até perguntar para o Lui, que é um dos cofundadores da Portfel. Eu sempre falei muito disso, de empreender, de tentar coisas diferentes. Meus outros amigos de infância, para mim foi uma coisa que, não sei se é nato ou se uma série de fatores me fez pensar dessa maneira, ou uma mistura das duas coisas. E quando entrei na faculdade, de novo, assim, eu caminhava para finanças, pensava em outras coisas, ficava nisso, mas eu acabei sempre indo para finanças. E acho que quando você vai entrando num segmento e vai indo bem, a tendência é que você fique cada vez mais aprofundado nesse segmento, né? A faculdade em si... Bom, eu sou um grande crítico do sistema educacional que a gente tem hoje. Assim, acho que, apesar de ser uma das melhores universidades do país... Né, ela tem seus defeitos também? Tem muitos defeitos. Né? Acho que o sistema educacional como um todo, não só no Brasil, mas no mundo, é extremamente problemático, valoriza coisas que não são as melhores. Acho que utiliza métodos arcaicos. Se a gente pegar a evolução na medicina, na comunicação, até na corrida espacial, em finanças, tudo, se você compara com um século antes, é extremamente diferente. Mas, assim, um nível intenso, absurdo de tão diferente, que a educação continua igual. Então, eu acho que um dos grandes gaps que a gente tem hoje na sociedade é a melhora no ensino educacional como um todo. Isso é só uma reflexão no meio do caminho da universidade. Mas ao longo da universidade foi legal, porque eu fui me expondo a oportunidade de estágio, sempre voltado ali para finanças. Mas a minha cabeça não mudou muito. Assim, eu continuei tendo aquele sonho latente de empreender, de crescer bastante, trabalhar no mercado financeiro. E foi um pouco disso. Assim, eu acho que a engenharia, no fim das contas, apesar das minhas críticas, né, serviu para aprender a aprender. É um pouco disso. Assim. Eu não aprendi quase nada do que poderia ser utilizado, de fato, com exceção um pouco de estatística. Acho que, pelo menos lá na UFRJ, em produção, eu fiz 5 matérias de estatística. Elas foram realmente importantes para o desenvolvimento, até na parte de portfolio management, né, de asset allocation aqui da Portfel. Mas isso, um pouco de ciência de cálculo. Eu nunca usei física, relatividade, nem nada do tipo para a minha vida. Mas... Quanto você gostou do cálculo 2, assim, lá FRJ? Não, eu não gostei de nenhum cálculo. Né? Porque eu sempre fui uma pessoa bem prática. Mas eu não gostava, estudava, passava, né, com um certo sofrimento. Mas hoje eu reconheço que desenvolveu meu raciocínio lógico. Eu não posso faltar reconhecimento com esse aprendizado que foi importante. E acho que ajudou. Não sei se a proporção do tempo que você passa estudando isso frente ao que ajudou é válida, mas ajudou. Mas é uma opinião que acaba sendo muito comum entre a maioria dos engenheiros que a gente conversa, seja de qualquer faculdade pública ou particular. A resposta é sempre a mesma. Eu entrei na faculdade de engenharia, eu aprendi raciocínio lógico e eu aprendi que para fazer alguma coisa eu preciso sentar e estudar, preciso sentar e realmente fazer para passar. Porque tem um pouco esse
essa coisa de que na engenharia, realmente, se você não para em algum momento para estudar, para se esforçar, é difícil passar. São matérias complexas, né? Não, é muito difícil. Eu era aquele aluno, como eu comentei para vocês, que no colégio não ligava tanto, quando começava a apertar, eu estava e passava. Na engenharia isso não funcionava. Não funciona. Mudou completamente. Você começa a ter as primeiras provas de carro e fala assim, caramba, se eu realmente não me esforçar por vários meses nessa única matéria aqui, eu vou reprovar. Então, assim, até no começo foi um choque para mim, porque eu saí de uma pessoa que não estudava tanto, passou muito bem na FRJ, foi aprovado para ser monitor de física e fui muito mal em cálculo logo no começo. Física eu passei, pelo menos, de primeiro, né? Passei direto. Mas cálculo, cara, me arrebentei. E eu falei, nossa, foi um wake-up call ali de que eu tinha que começar a estudar de verdade. Mudar a postura, né? De certa forma, foi positivo para criar o Felipe mais acadêmico que a gente tem hoje. Né? Acho que faz parte do processo, né? Exato, esse processo científico, até a base da Portfel, que a gente sempre fala muito, ser baseada em dados e evidência, veio muito do desenvolvimento na engenharia. Então, bem ou mal, teve esse fator. Acho que poderia ter sido melhor, obviamente, assim, as matérias, mas também você não tem uma faculdade clara para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Você não tem uma universidade todo mundo especialista em finanças ou em mercado financeiro. Todo mundo pensa em economia, mas o curso de economia, ele é... Não, é muito diferente. Diferente, né? Diferente mais do que o prático. Exato, é mais humanas do que exatas, né? Até por isso a gente tem milhares de engenheiros indo para o mercado financeiro. Porque você pega a parte que você aprendeu ali e coloca na prática, no fim das contas. Né? Ô Felipe, me corrija se eu estiver errado, você falou ali num certo momento que você era um aluno de escola pública. Você estudou em escola pública. Estudei 6 anos no Pedro II. Porque hoje tem essa barreira, né? Que, o cara para passar bem no vestibular, para entrar numa federal, o cara tem que estar num colégio particular, tem que estar num cursinho. Sim. Mas você não, você foi um cara também... assim, vamos lá. Um pouco de uma exceção. Ser bem justos na análise, né? Muitas pessoas, e eu sei que com o passar do tempo, vão olhar a história, falar, Felipe tinha pais professores de finanças, Felipe era rico. Eu não era rico. Na verdade, eu nasci numa família de classe média. Nunca passei fome, obviamente. Sempre tive acesso à educação, comida, infraestrutura. Mas era uma família classe média padrão, né? Até porque meus pais, apesar de trabalharem no mercado financeiro, meu pai trabalhou por muitos anos na Caixa. Era um funcionário público da Caixa. Então, ele tinha um bom salário. Mas para 4 filhos... 4 filhos Qualquer pizza que você vai pedir, você tem que pedir 4. Exato. E minha mãe, por um tempo, parou de trabalhar para focar no doutorado dela. Então, só tinha bolsa de doutorado. Então, assim... A gente vivia ok, mas não tinha nem por um momento eu tive grandes luxos na vida. Não daria para pagar 4 escolas particulares no Rio de Janeiro na época que vocês eram... Seria bem complicado. Óbvio, meus pais sempre valorizaram demais a educação, porque são acadêmicos, no fim das contas. Eu tenho certeza que eles dariam um jeito. Sempre me deram tudo que tem de melhor, eu sou extremamente grato nisso. O ponto positivo é que tinha uma diferença importante de idade entre eu e meus irmãos, né? Mas, de qualquer forma, o Pedro II, na época, era um colégio que era visto como um bom colégio. É até chato falar isso. Apesar de ser uma instituição pública, porque a gente tem esse estigma de que as instituições públicas são piores. Exato. E, sinceramente, do ponto de vista acadêmico, são mesmo. Você não consegue comparar, eu não sei os colégios de São Paulo e Curitiba e por aí vai, mas no Rio de Janeiro, os melhores colégios são os particulares. Mas antes de entrar no colégio particular, eu estudei o meu desenvolvimento ali como criança e pré-adolescente foi num colégio público. Eu estudei da primeira série, que hoje é o 2º ano, né, do 2º ao 7º ano, no colégio Pedro II. E depois eu fui para o colégio PH, onde eu passei o ensino médio, o final do ensino fundamental e o ensino médio ali. Não fiz cursinho, mas sendo bem honesto, havia uma diferença importante do nível de aprendizado entre o PH e o Pedro II. Eu senti uma diferença gritante. Enquanto no Pedro II eu não me esforçava e passava com tranquilidade nas coisas, no PH foi quase um wake-up call igual eu tive na faculdade. Eu preciso estudar. O PH era particular? O PH é um colégio particular. Então, eu fui para um colégio particular, porque até meus pais começaram a sentir assim, poxa, talvez não seja o melhor colégio. O Pedro II, ele carregava... Né, o colégio Pedro II se chama Pedro II porque o Dom Pedro II estudou lá. Nossa Senhora. Então, na época, né, o Pedro II, que, poxa, de certa forma é uma entidade... Né, icônica e querida pelo povo brasileiro, né, porque ele tinha, a gente acabava estudando bastante história lá também. Especialmente brasileira. Especialmente. Né?
Pedro II, que estudou lá e era reconhecido por ser um excelentíssimo aluno por muitos anos, a instituição teve pesados aportes governamentais para se destacar como uma boa universidade. Com o passar do tempo, isso foi decaindo, mas ele carregava uma imagem de um bom colégio. Agora, óbvio, você para de investir, o impacto não é sentido no primeiro ano, no segundo, mas 10 anos depois, você começa a sentir e depois porque os profissionais vão se aposentando, vai mudando, e para isso se refletir na imagem, são mais de 20, 30 anos. Então, o Pedro II tinha uma boa imagem quando eu entrei nele. Ele era um colégio público, gratuito, mas tinha uma boa imagem. E, com o passar do tempo, a gente foi vendo que não era necessariamente o melhor colégio para se estar. Assim, acho que, dos colégios públicos é bom, mas não, infelizmente, não tem como comparar com Santo Inácio, um PH da Vida, um São Bento, um Santo Agostinho. E vários outros colégios particulares a gente tem em Rio, São Paulo e por aí vai. Né? Que são colégios, imagino, mais de nome e melhores. Em Curitiba é a mesma coisa. A gente tem os colégios militares, que aí são públicos. Sim. Tem um colégio militar, taxinha, sendo justo, bem lembrado. Tem colégio militar no Rio também que se destaca bem. Que é bom, mas em via de regra é a mesma coisa. Ou você acaba indo para o Bom Jesus, para o Santa Maria. Acaba sendo igual, né? Essa parte de desenvolvimento em todo o Brasil, porque deteriorou. Mas aí a gente voltando agora, talvez a parte que você gosta tanto de falar. Do Fepão, ou Felipe. Que saiu da faculdade com um sonho até aí agora... A Portfel? Agora o Felipe atual, CEO da maior consultoria. Então, como eu mencionei, né, quando eu saí da universidade, eu estava lá na Scania, eu passei num processo seletivo de trainee. Inclusive, uma coisa que eu acho que foi uma decisão acertada lá atrás, eu queria fazer um processo de trainee. Um processo de trainee, óbvio, em algumas instituições é diferente, mas tem alguns trainees, programas globais de trainee de grandes instituições, que realmente é um acelerador de carreira muito importante. Sim. Eu lembro que eu apliquei para diversas vagas, até no próprio Itaú, na Ambev, na própria Scania e várias outras. Passei no da Scania, na Scania, se não me engano, eram mais de 13, 14 mil pessoas competindo. Tinham algumas vagas, que eram 17 vagas, mas para finanças eram só 2 vagas. E eu fui uma das pessoas que passei. Você já foi para a área de finanças na Scania direto? Você não foi para engenharia? Não, eu já, no processo seletivo, porque o trainee tinha várias opções, falou, o que você quer? Eu falei, quero finanças. Então, ao longo da universidade, eu fui aumentando minha certeza que eu queria mercado financeiro. Na parte da Scania, eu falei, quero ir para finanças. Todas as vagas que eu apliquei, eu lembro que até na Ambev, eles perguntaram, Felipe, você quer o quê? Eu quero finanças. Eu não quero nada além de finanças. Uhum. Então, Ambev eu acabei deixando... Eu passei para a etapa final e não fui. Eu já tinha sido aprovado na Scania. Eu achei que ia ter mais a ver ali com o meu perfil. E fui para a vaga. Inclusive, onde eu conheci minha noiva, que foi a segunda pessoa aprovada no processo. Caramba, né? Que legal. A gente se conheceu lá na Scania. E foi um programa importante porque me dava um certo reconhecimento e uma certa exposição a grandes diretores da empresa, ao alto management da empresa. Então, fui incumbido com algumas tarefas importantes na parte na verdade, era tesouraria e project finance, que a gente chama, que era como fazer a modelagem financeira de grandes projetos de financiamento na América Latina. Então, por exemplo, na Colômbia, estava tendo uma licitação em que a Scania iria competir para fornecer para o governo colombiano uma série de ônibus de determinado nível, de qualidade, por aí vai. E aí, para isso, que era um projeto que muitas vezes passava de $1 bilhão de investimento, você tinha que fazer um projeto de financiamento. Então, toda essa parte de modelagem financeira, abrir uma SPE, né, ou uma SPV, que é Special Purpose Vehicle, uma empresa especializada só para fazer esse projeto, tudo isso eu toquei. Fui bem nesse quesito, mas eu queria ir mais para a área de investimentos. Foi quando eu acabei caindo no fundo de pensão, né? No fundo de pensão, rapidamente comecei a ganhar mais responsabilidade, até ser a pessoa responsável pela estratégia de investimentos que tinha lá dentro, concomitantemente com as aulas que eu dava. E aí muita gente começou a me pedir ajuda para investir e reacender um pouco daquele espírito empreendedor que eu tinha. Porque eu falei, talvez não fosse o momento de empreender antes no passado. Eu tive várias ideias, falei, cara, quero seguir em carreira mais um tempo para me desenvolver. Na Scania isso voltou a ficar muito latente porque eu vi uma demanda represada que estava surgindo ali. As pessoas queriam ajuda para cuidar melhor do dinheiro. E elas não tinham
essa ajuda. E elas me viam como uma referência, porque eu cuidava do fundo de pensão, eu dava aulas. E eu falei, quero ajudar essas pessoas. Ao mesmo tempo eu vejo que eu posso empreender e fazendo coisas que eu acho que eu faço bem e que tem um potencial de crescimento muito bom. E aí eu comecei a refletir. Falei, poxa, ao mesmo tempo numa multinacional, por mais que seja legal, o crescimento é devagar ou mais devagar do que eu gostaria. Né? Eu demoraria muito tempo para arranjar um grande salário para coordenador, gerente sênior, diretor, VP, por aí vai. Né? E ia demorar só uma carreira de décadas. São muitos anos, né? E não tem problema, acho que muitas pessoas se dão muito bem nessa carreira, mas eu queria a exponencialidade. Né? E quando eu vi oportunidades de pessoas me pedindo ajuda para investir, eu falei, o que eu posso fazer? Pensei que eu poderia ir para um banco, ajudar as pessoas a investirem através de um banco, mas no banco, primeiro, eu não poderia empreender, que era uma coisa que eu queria. Segundo, todos os meus anos de pesquisa de investimentos, eu ia ter que pegar, jogar no lixo e colocar metas no lugar, porque a partir do momento que eu entrasse numa instituição financeira, não importa o que o Felipe pensa. Né? Tem que seguir a regra deles. Tem que seguir a cartilha. Exato. Tem que seguir a cartilha, tem que recomendar, mas isso não é melhor para o cliente. Felipe, a função da instituição, especialmente uma instituição financeira, é maximizar lucro. Não é dar voz para a sua opinião. Então, ou você vende isso aqui ou você é demitido. Você está fora. Eu já imaginava isso na minha cabeça. Exato. Né? Eu acho que todo mundo que vem para o mercado financeiro vem pelo menos nesse lema. Pô, eu gosto de investimentos. Olha o modelo tradicional de gerente, de assessoria e fala, pô, mas e aí, o que eu faço? E aí, esse foi um caso quando eu saí da engenharia e vim para cá, eu olhava esses dois e falava, o que eu vou fazer nisso aqui? Não, nenhum deles compactua com o que eu quero fazer, que é realmente ajudar os outros. Porque se eu tiver um intermediador no meio, que diz assim, veja bem, você tem que ajudar, mas tem que me ajudar também. Aí tem um grande problema. E aí, quando, até cortando um paralelo lá na frente, quando a gente se conheceu, eu tinha olhado lá fora que existia o modelo que a gente atua hoje. Sim. E... Não, e é exatamente isso, né? Eu falei, poxa, não quero ir para um banco. Eu pensei em me tornar um assessor de investimentos. Isso eu estou falando no final de 2018, tá? Comecinho de 2019. Só que assessoria de investimentos, eu vi a mesma problemática. Assim, você é um preposto comercial de uma instituição financeira. E aí, só deixando claro que eu não quero falar mal de nenhum profissional, nem de modelo. Tem uma diferença importante na função de cada um. E cada um tem suas funções no mercado financeiro. Mas eu não me via na função de gerente bancário. Com a questão da assessoria, eu poderia empreender, mas eu via uma problemática muito grande na dependência da instituição financeira, especialmente no modelo de remuneração, que na assessoria até vem mudando de um tempo para cá, mas na época então, e até hoje, continua sendo majoritariamente o modelo comissionado. Antigamente era pior ainda. Quando eu fiz isso aí em 2021, você fez em 2019, devia ser muito diferente. Não mas até hoje, mais de 90% dos profissionais da assessoria continuam trabalhando no modelo comissionado, entendeu? Então, a grande realidade é que não mudou muito. O discurso passou a existir quase como que uma barreira, mas na prática não mudou, continua sendo comissionado. E não queria ser comissionado porque a comissão ela cria incentivos perversos. Obviamente, se você recomenda um produto bom, você não ganha nada de comissão. Um produto ruim, você ganha uma comissão enorme. Né? De alguns pontos percentuais, o patrimônio do cliente de uma vez só. O que, para mim, é bizarro. Eu falei, não quero fazer nenhum desses dois. E aí, minha mãe, queridinha Hilda, né, me mandou uma mensagem sobre a nova norma da CVM de consultoria. Fui pesquisar um pouquinho mais a fundo. É a CVM 592 na época, de dezembro de 2017. E eu falei assim, caramba... acho que esse modelo de consultoria faz sentido, porque você cobra uma taxa fixa pela gestão do patrimônio, você alinha os interesses. No fim das contas, você quer que o patrimônio do cliente cresça para você ganhar mais. Fui olhar, usei meu privilégio de brasileiro, são poucos, né? Mas um dos privilégios que a gente tem é saber o que vai acontecer no futuro, vendo o que vai acontecer lá fora. A gente tem que usar o que a gente tem nas mangas. Né? Mágico. E aí, quando eu vi que no Reino Unido o modelo comissionado era proibido, na Holanda é proibido, na Austrália é proibido, nos Estados Unidos não é proibido, mas quase ninguém mais usa, eu falei, talvez esse seja o caminho. E aí, quando eu olhei para o Brasil, eu falei, isso não existe, basicamente. Tinham, sei lá, 200 consultores registrados na CVM. Só para grau de comparação, os Estados Unidos têm mais de 300 mil financial advisors, para uma população 50% maior que a nossa. Né? Não 1.500 vezes maior que a nossa. Então, falei, talvez esse seja o caminho. E por mais que, de certa forma, esse modelo existisse no Brasil através dos family offices, que cuidam da gestão de fortunas, né, de grandes famílias, a gestão de grandes fortunas de famílias, né, eu falei, eu quero montar uma empresa
que vai em linha com o meu interesse, que é, obviamente, ter exponencialidade, controle de custos e por aí vai, mas que eu também possa ajudar a sociedade. Então, a ideia da Portfel veio de ser uma empresa que traria um serviço, né, de family office, teoricamente ainda melhor, mais alinhamento, mais pesquisa, só que para a população como um todo. Então, a Portfel ela veio com o intuito, de certa forma, de democratizar o acesso a bons investimentos, a bons profissionais para o Brasil. E eu vejo que a gente hoje, apesar de já atender mais de 7 mil famílias, a gente tem um potencial ainda de milhões de pessoas para ajudar. Então, a Portfel é uma empresa relativamente jovem, né? Eu comecei como pessoa física em 2019, o CNPJ foi criado em 2020. E de lá para cá a gente vem crescendo exponencialmente, né? Hoje a gente já é a maior consultoria de valores imobiliários do país, mas a gente ser a maior num segmento pequeno ainda não significa muita coisa. Sim. A gente tem mais de R$1 trilhão em poupança. Então, quando eu me dei conta disso tudo, todas as pesquisas que fui fazendo antes de criar a empresa, eu falei, é isso que eu quero fazer, e é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Assim, eu realmente encontrei algo que eu gosto, que eu amo fazer, que eu vejo, que se encaixa com todas as coisas que eu procurava numa empresa, desde o ponto de vista de lucro, até gostar, até ajudar a sociedade. Ô Felipe, você não acha que, cara, a ideia de consultoria para nós, que vivemos isso, é muito clara. Mas você não acha que para a população brasileira em geral, existe um passo anterior, que é você primeiro... A educação financeira a gente sabe que a maioria das pessoas não tem. Mas antes da pessoa escolher entre assessoria e consultoria, não tem que existir uma educação de explicar o que é o modelo, para que a pessoa possa tomar essa decisão? Você não acha que existe um passo atrás ainda, que ainda a gente está muito cru, muito cedo ainda no mercado de maneira geral, financeiro e de... Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O nível de educação financeira da população brasileira é extremamente baixo. Mais de 90% das pessoas com mais de 25 anos nunca se planejaram para aposentadoria. Isso é bizarro. Você saber que a pessoa passa a vida inteira sem saber se vai chegar na aposentadoria e ter recursos financeiros suficientes para ter uma aposentadoria de dignidade. A grande maioria das pessoas nem sequer sabe fazer esse cálculo. Então, eu acho que existe... E aí volta um pouco da minha crítica ao sistema educacional que a gente tem. Porque a gente aprende muitas coisas como mitocôndrias, né? Eu não estou falando que não é importante, mas eu acho que do ponto de vista de praticidade, coisas que impactam diretamente o dia a dia, existem outras coisas mais importantes. Se você pega um pouco... Não estou falando que o ensino americano é perfeito, também tem muitas falhas, mas quando você pega lá nos Estados Unidos, o que é muito comum? Uma coisa que vem até antes de finanças. Primeiros socorros. A gente não aprende primeiros socorros. Eu fiz curso de socorrista, né? Quando eu era mais velho já. Até porque eu fiz luta há muito tempo da minha vida. Então, com 15 anos, eu fiz curso de primeiros socorros, fiz mais de uma vez. Agora, quantas pessoas sabem fazer uma respiração boca a boca de maneira apropriada? E quando é a hora de fazer boca a boca? Quantas pessoas sabem fazer a manobra de Heimlich, que é quando a pessoa está se engasgando? Quantas pessoas sabem nadar? Eu morava em Copacabana, eu frequentava bastante a praia. Eu já salvei algumas vezes pessoas de se afogarem. Caramba. Inclusive amigos. Caramba. Ricardo, você sabe muito bem de quem que eu estou falando. O Ricardo, que inclusive... É o da Beyblade? É o da Beyblade. O Ricardo está sempre presente na sua vida. Primeiro sócio, já salvei a vida dele. Então... Massagem cardíaca também, né? Não poucas... teve massagem cardíaca. Não, mas que as pessoas... Eu realmente tive que tirá-lo da Eu digo que as pessoas não sabem fazer também. Massagem cardíaca, exato. É que costumamente vem com a respiração boca a boca. O que fazer em caso de incêndio, uma série de coisas a gente não aprende. Isso, na minha opinião, é mais importante do que o que a mitocôndria faz. Né? Uhum. Mitocôndria é importante, mas sobreviver é mais importante. Esporte, natação. Natação é mega importante. Depois, a educação financeira. Você tem que entender. Então, assim, existem algumas coisas na vida que você tem que ter um conhecimento básico. Né? Não estou falando que você tem que se transformar num bombeiro, ou no Michael Phelps, ou num especialista em investimentos. Certo. Mas, ao ter o conhecimento básico de determinadas coisas, isso vai impedir que você tome decisões potencialmente muito perigosas para o cuidado com a sua vida. Então, assim, você tendo um mínimo de conhecimento de educação financeira, você não vai financiar determinados itens, celular, carro, imóvel, muitas vezes, sem ter noção da taxa de juros. A gente tem uma das maiores taxas de juros bancários do mundo. E as pessoas não sabem nem quanto pagam de juros, muitas vezes. Sabem quanto custa a parcela. As pessoas não se planejam para aposentadoria. Então, o Brasil tem esse problema. Eu acho que
extremamente fundamental. A gente está vendo algumas ações, tem até inclusive o Breno Perrucho aqui no Grupo Primo, que está uma pessoa que está tentando ajudar a desenvolver esse sistema de educação financeira para criança ainda no colégio. Eu tive uma sorte de ter esse ensino desde casa, então para mim é muito natural. Mas é muito importante ter. O que não, obviamente, significa que você não vai precisar de um profissional mais tarde. Se eu não estudo sobre medicina, quando acontece alguma coisa comigo, eu vou no médico, né? Apesar de ser socorrista, de certa forma, não sei nem se dá para dizer isso, mas eu prefiro um bombeiro fazendo um resgate do que eu. E na parte dos investimentos é a mesma coisa. Você tem que ter um desenvolvimento contínuo, gastar tempo pesquisando, acompanhando o mercado. E muitas vezes o profissional vem para ajudar e melhorar diversas coisas, né? Ele tem uma taxa por isso, obviamente, mas na expectativa de que ele vai contribuir muito mais do que o que ele custa. E uma das coisas que ele contribui muito é na organização do tempo. Então, assim, quantas horas você teria que gastar para cuidar das próprias finanças de maneira tão aprofundada? E você está pegando um profissional que dedicou anos da vida. Porque se Exato. a gente pegar a história do próprio Felipe, todo momento que a gente perguntou desde o começo, você falou duas coisas repetitivamente. Um, eu quero ter uma grande fortuna. Dois, eu sempre quero trabalhar com investimentos e finanças. Então, imagina você ter isso enraizado por 30 anos. Quando a oportunidade surge, você já está pronto. O que parece que aconteceu na sua história. Todo momento você ficou ali procurando. 2019 chegou. Sim. E aí veio toda essa ideia que provavelmente no começo deve ter sido algo... Deu uma como que é? Borboletas no estômago. Quando você fez a questão da Scania para realmente... Portfólio. Porque ele se pincelou. O Felipe, ele é um caso clássico daquele livro que a gente está lendo agora, inclusive Outliers, né? É verdade. Esse livro... Porque o que até encabulado, assim. Porque o que esse livro fala? Que existem as pessoas, obviamente, que são mais inteligentes que as outras e tal. Mas num certo nível de inteligência, não importa se você tem um QI de 150 ou de 250. Você já é um cara super inteligente. O que diferencia essas pessoas é quão mais cedo elas começaram a ter contato com que elas ficaram tão boas na sua adolescência ou na sua vida adulta. E aí eles citam casos de Bill Gates, de caras que são... O próprio Beethoven, que tocava desde os 3 anos de idade. Exatamente. Né? Você me parece ser... Bill Gates. Olha só. Exato, você viu que moral que eu dei pra ele? Mas você me parece um caso desses que desde os seus 9 anos, 12, 14, 13 anos, teve contato com finanças, investimentos, poupar, guardar dinheiro, estudar. Empreendedorismo. E aí, quando você chegou na Scania em 2018, você estava com quantos anos? Eu entrei na Scania com 24 anos. Então, são exatamente o tempo 25, que o livro fala. São 10 anos para uma pessoa virar realmente especialista em alguma coisa. Completar as 10 mil horas. Tem gente que completa antes, mas me parece um caso muito clássico disso. Sim, então, existe toda uma história do nada. A gente sempre gosta de comentar nos podcasts, né? Que todo mundo que olha alguém de sucesso pensa que é do nada. Pô, estamos do nada aqui no Grupo Primo gravando um podcast. Sim. Mas, cara, nós estamos falando aqui de 16 anos, pelo menos, de contato com Sim. o assunto. Com o assunto e também dando mérito à minha família, o skill de comunicação, eu não acho que ele foi uma coisa natural. Eu era extremamente tímido antes dos 10 anos de idade. Não é que eu era tímido do ponto de vista social, mas eu não falava em público. Eu morria de medo, né? Mas vendo meus pais dando aula, meus irmãos dando aula, como eu falei, né, eu lutei a maior parte da minha vida, desde os 8, 9 anos de idade, comecei a fazer Krav Maga. Então, fiz alguns anos de boxe, eu quase peguei a faixa preta de Krav Maga e por aí vai. Eu me tornei monitor de Krav Maga aos 14 anos de idade. A aula estava dentro de você mesmo. E aí eu dava aula. Na verdade, eu era um auxiliar do professor que ajudava as pessoas a se desenvolverem. Eu já era uma faixa um pouquinho mais avançada. E eu pegava turmas de aula de alunos menos avançados e entrava para ajudar, né, para monitorar esses alunos e por aí vai. Então, até o próprio skill de comunicação não foi uma coisa que veio da noite para o dia. Pelo contrário, eu era tímido e eu fui me expondo. Durante a universidade, eu era sempre a pessoa que pedia para apresentar. Sabe, a maioria das pessoas pede para não apresentar. Eu me expunha, eu morria de vergonha, mas eu ia lá e apresentava, até o momento que ficou natural. Então... Porque você foi intencional. Sim. Você identificou um problema que você tinha e você foi intencionalmente resolver ele. Sim. E eu imagino que doeu, que a primeira vez foi difícil. Que, de novo, volta ao papo do nada. Pô, do nada hoje o Felipe é um puta comunicador, grava podcasts com o Thiago, com o Bruno,
fala com pessoas muito grandes, muito relevantes e natural. Mas isso é interessante, né? Porque por mais que a gente trouxe pessoas de diferentes nichos, tudo se repete, né? Exato. Se repete fazendo a mesma coisa por tempo suficiente para se expor à tal da sorte. E acontecer tudo de novo. Não, e o sucesso, né? Você vê as pessoas que saíram da zona de conforto, o cara que insistiu no seu sonho, insistiu no que gostava, fez por muitos e muitos e muitos anos isso. E às vezes a gente. E é só o começo, hein, cara? Não, exato. E a gente está falando disso. Mas até para complementar isso. Porque você falou da Portfel, você já fez um hiato assim, Portfel Grupo Primo. Teve um hiato entre Portfel sem Grupo Primo. A gente quer saber da Portfel, da salinha. Lá com quem que você estava? Para quem que você ligou na primeira vez que você teve essa ideia? Como que foi esse... Aquele fundinho branco que você me falou pela primeira vez. Porque foi no Rio de Janeiro a primeira, né? Não, você já estava aqui. Já estava em São Paulo. Eu morava em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Do ladinho da Scania. Por causa da Scania, verdade. E... Bom, a ideia da Portfel ela foi sendo construída aos poucos. Assim, eu pesquisei sobre o mercado. Não, como você falou, as coisas não acontecem do nada. Sim. Mas para motivos da pessoa não ter que ficar 6 meses escutando a minha história, a gente vai cortando para os assuntos principais. Mas eu entendi, eu falei, tem que tirar uma certificação. Eu tirei a certificação, me registrei na CVM. E fui, ao longo do caminho, refletindo sobre o que fazer. A grande realidade a Portfel eu comecei sozinho. Eu comecei como consultor sozinho. Teve uma pessoa que eu chamei no comecinho também para me ajudar, que trabalhava na própria Scania. Acabou não dando muito certo, tinha outros projetos, estudar fora. Ali em 2020, no começo da pandemia, quando a gente estava trancafiado em casa, o Lui, que é meu amigo de infância, né? Ele conversou comigo. Na verdade, até um pouco antes do Lui, eu conversei com o Vitor sobre o Vitor era engenheiro naval. Tanto o Lui estudou comigo desde os 12 anos de idade. E o Vitor fez engenharia com a gente na FRJ, tinha várias matérias em comum. Engenharia tem muitas matérias em comum, né? O Vitor falou que estava querendo ir para o mercado financeiro, mas ainda não sabia, estava fazendo engenharia naval. Aí eu comecei a dar dica para ele de certificação para buscar. E falei, poxa, você não tem interesse em vir atuar comigo? Mas eu não vou te pagar nada. Só tem um sonho. Só tem um sonho. E eu falei, olha, se der errado, né, você tem história você tem história para contar e você pode se colocar no mercado financeiro depois, porque é difícil se colocar no mercado financeiro. Muito difícil, sem você ter um background, assim. E se der certo, você vira meu sócio. Felizmente deu certo. Win-win. E no caso do Lui, que é a pessoa que eu tinha um contato muito, muito grande, assim, um grande amigo de infância, ele ligou para mim e falou assim, cara, eu tô com vontade de me juntar com você, ajudar e tal. E é uma pessoa que eu tinha muita ciência da complementariedade do perfil e das habilidades. Por mais que a gente seja muito similar em maneiras de pensar, os skills e até o gosto pelas coisas é muito diferente. Então, o Lui é uma pessoa que, cara, é o skill analítico alto, processual, faz, né, produz, enquanto eu tenho o skill comunicativo que eu gosto bastante. E tem até a ver com gostar. Ele claramente não é o grande fã de falar em público, por mais que ele consiga, da mesma maneira como eu consiga ser processual. Sim. O Lui foi o nosso primeiro CRM. O Lui foi o nosso primeiro CRM, exato. Salesforce antes era Sales Lui, né? E eles foram fundamentais, tanto o Lui quanto o Vitor, para ajudar a montar a empresa. Porque antes, eu era um financial advisor com um sonho de montar algo maior. Né? Eu era um consultor financeiro. Só que sem eles, eu não ia conseguir botar os pilares da empresa para, de fato, trazer a escalabilidade que eu tanto sonhava. Transformar numa empresa de verdade. Exato. Então, toda a parte de processos, burocracia, cobrança, financeiro, o Lui me ajudou muito, foi fundamental nisso. O Vitor ajudava na parte de pesquisa de investimentos, por um tempo até marketing, né? A gente fazia tudo que dava. Para quem tem curiosidade, procura os vídeos antigos da Portfel. Claramente não era o melhor skill dele. Olha, eu acho que deu uma leve melhorada depois que eles vieram para o Grupo Primo. Eu acho que foi coincidência. E... parte de pesquisa de investimentos, um pouco do marketing, a parte de tecnologia ele ajudou bastante. O monitoramento, o Vitor desenvolveu em Python no começo, né? Então, a gente foi todo esse processo de desenvolvimento de novos consultores e aí a gente passou, desde 2020, ali, quando a gente teve as primeiras conversas, eu já era consultor, eu convidei eles para participarem comigo, em troca de sociedade, obviamente. A gente fundou o CNPJ oficialmente 1º de julho de 2020, no ápice da pandemia, todo mundo trancado em casa. E
E a gente falou, vamos criar um processo para trazer novas pessoas. Mas para isso a gente precisava arrumar a casa. Precisava deixar claro o que era o perfil que a gente estava procurando, a pesquisa de investimentos tinha que estar alinhada. Não era uma coisa só para a gente, era uma coisa que teria que educar pessoas nisso. A gente, desde o começo, né, eu refleti muito sobre isso. Falei, poxa, o trabalho de consultoria ele é muito difícil de escalar, porque ele é algo personalizado. Sim. É diferente de uma rede de fast food. Sim. Né? Você vai lá e escala. Padroniza e abre várias. Como é que você dá escala para algo tão personalizado? Então foi uma coisa que eu refleti por bastante tempo. E acho que, na verdade, foi o grande diferencial da Portfólio foi ter matado esse enigma que foi a educação. No fim das contas, eu falei, a educação vai ser fundamental. Então a gente montou um processo de desenvolvimento de consultores dentro da própria Portfólio, que hoje é conhecido como nosso onboarding. Ou, na verdade, nosso curso, nossa formação de consultores de investimento, que hoje são mais de 100 horas de treinamento, mais todos os pré-requisitos para se tornar um consultor e mais 15 horas de treinamento semanal. Então, como vocês bem sabem. Não, e para quem não sabe e não fez, a maioria das pessoas não sabe, quando a gente entra para trabalhar na Portfólio, a gente tem alguns vieses e algumas ideias de ter estudado por conta própria, assim como o Felipe fez, sobre finanças e mercado financeiro. Só que, como a gente faz tudo baseado em dados, estudos e pesquisas, quando você entra nesse treinamento que o Felipe comentou e você começa a cair por terra todas as pré-ideias que você tinha, você vê que realmente existe um mundo muito diferente, que mesmo nós, que temos acesso à informação, acesso à educação de qualidade, não tínhamos ideia. Então, eu acho que é muito importante entender que para quem está nos ouvindo, que a Portfólio não é simplesmente uma empresa de consultoria do nada. Tem toda uma educação por trás, tem toda uma pesquisa que veio desde mais que vocês... vem todo um princípio todo do próprio fundador de ser essa parte mais acadêmica. Né? Exato. E não ser do nada, não, quero abrir uma empresa de consultoria, porque eu quero ficar rico. Porque, cara, percebam, ele falou muitas vezes sobre anos de pesquisa, anos de estudo, anos de desenvolvimento da estratégia que hoje para nós é muito simples e a gente... E isso que você pegou a época já de transição. Eu peguei a época raiz ali, que ele dava a maioria das aulas. Cara, ele Felipe deu umas aulas no meu desossava. De coisas que a gente tem que ir quebrando um pouco os paradigmas, que é também um pouco da nossa função. Eu acho que o consultor acaba não sendo só uma figura comercial dentro da empresa, acaba sendo também uma figura de um certo professor. Né? Sim. Não, professor e psicólogo. Né? É o clássico. Para conseguir ajudar a trabalhar determinados vieses. Sim. Só deixando claro, isso de certa forma, uma brincadeira, tá? Ele não é um psicólogo que exerce. Cuidado com as suas palavras. Ele só muitas vezes age ali como uma pessoa que escuta lamúrias e várias outras coisas do cliente e ajuda a quebrar diversos vieses comportamentais, tá? Porque tá ligado, não tem como. Porque tá ligado uma coisa a outra. Exato. E muitas vezes, inclusive, a gente até recomenda terapia quando o cliente tem alguns vieses que são muito fortes que fogem da racionalidade. Né? Fogem completamente da racionalidade. E você perguntando no começo da empresa, assim, cara, não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. A gente estava no auge da pandemia. No meu papel de financial advisor, eu cheguei a dar algumas aulas na FGV, né, convite até dos meus próprios pais, que são professores até hoje lá. Legal. Eu continuei no começo da Portfólio, eu pedi autorização do compliance da Scania para empreender, eles autorizaram. Eu tinha minha carteira de clientes que eu montei relativamente rápido e... eu poderia ter ali um salário, naquela época com 25 anos, 26 anos, de uns 50 mil reais. E Caramba. Eu abri mão desse salário para reinvestir quase tudo na própria Portfólio. A gente tinha no começo tinha estagiário, tinha a plataforma de pesquisa, depois a gente teve o escritório ali no começo em 2021. Eu abri mão do meu trabalho na Scania. Chegou uma hora eu falei, eu tenho que focar 100% nisso, não dá para ter duas canoas ao mesmo tempo. Eu falei, eu tenho que focar 100% nisso. E não foi fácil, a gente estava na pandemia, eu estava saindo de uma multinacional onde eu tinha reconhecimento e tinha uma projeção de carreira. Um salário alto, que é o que atrai todo mundo também. Eu tinha um salário alto, mas o salário alto era até mais pela consultoria, tá, do que pela multinacional. Era bem mais pela consultoria, foi mais pela carteira que eu montei de consultoria. Uhum. Parei de dar aula, parei de fazer tudo, então teve uma queda na receita, dediquei quase 100% do que entrava para investir de volta no escritório, plataforma de pesquisa que vocês usam até hoje, que é a Com Dinheiro, um pouco de salário meu, dos próprios sócios. Então eu falei assim, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Tinha dias que eu chegava em casa, no chuveiro, tinha vontade de chorar, porque passava 6 meses e você cresceu 5% ao mês,
é exponencial. Mas o exponencial no começo não é muito importante. Crescer muito de pouco. Exato. Você vê aquele gráfico assim, ele está exponencial, mas é quase uma linha reta ali perto do zero, né, de crescimento. Então, legal, você saiu de 30 mil, 5% disso vai dar o quê? R$ 1.500 a mais no mês. Legal, mas aí com R$ 1.500 a mais também, eu não pegava para mim. Né? Era outra coisa, né? Aí depois 40 mil, 50 mil, você vai reinvestindo. Mas era uma coisa que eu estava plantando, porque no fim das contas eu não queria ter um salário bom. Vai com aquela questão de mudar o Brasil e de ter uma grande fortuna. Essas coisas sempre andaram juntas. E tinha vezes que eu me questionava, tinha vezes que era duro. No ápice da pandemia, eu falava assim, cara, o que eu estou fazendo? E a Portfel foi crescendo, parava não. O que eu estou fazendo em pensar nesses pensamentos, né? Aqueles pensamentos intrusos. E aí eu continuei seguindo, continuei fazendo. A Portfel continuou crescendo. E aí a gente acabou vindo, através do Kleber, que é o fundador da Top Invest, né? A gente gravou um podcast aqui no grupo. Foi o primeiro podcast que eu gravei no Grupo Primo. Apresentou a gente para o Thiago. E posso entrar nessa parte, não? Claro. Sinta-se em casa, tá? Fica à vontade. Obrigado. Não, mas você esqueceu de um fato importante também, antes de você conhecer o Kleber. Eu conversei com você. É verdade. Cara, eu sou tipo um amuleto de sorte, cara. Onde eu entro... Causalidade, será ou não? Sei, não, eu tenho relação com causalidade. Então acho que eu tenho sorte. Pode ser. Mas, ô Felipe, em que momento que você viu que isso daria certo, cara? Você contou que era muito difícil. Quanto tempo que isso levou para vocês um olharem pro outro e falar, cara, isso aqui... Beleza, era uma ideia, a gente tá ralando, mas agora esse negócio aqui deu boa. Sinceramente, desde o dia zero. Se eu não achasse que fosse dar muito certo... Perfeito. Se eu não achasse que fosse dar muito certo, eu não teria seguido, apesar de todas as dificuldades. E por que a gente tá até para complementar o que ele tá falando? Porque, querendo ou não, cada consultor que entra aqui na Portfel, ele tem um sonho. Sim. De ser um consultor de sucesso. E aí essa pergunta é tão importante até para o cara que tá entrando agora. Como que eu tenho que enxergar, talvez, esse crescimento para ser uma coisa grandiosa? Eu imagino que teve uma girada de chave. O momento que você fala, esse negócio tá certo. Ou não, foi desde o primeiro dia... Não teve uma girada de chave. Não teve uma girada de chave, até porque eu tenho esse questionamento até hoje. Assim, cara, isso aqui tá dando certo. Entendi. É o melhor, a gente pode fazer melhor. Até quando a gente vai crescer? Então, assim, é uma dúvida que o empreendedor tem. É uma dualidade. Ao mesmo tempo eu falo que desde o começo eu era extremamente confiante que ia dar certo, é o que você precisa, e ao mesmo tempo as dores de curto prazo eram muito latentes. Então o Bill Gates, que tem uma linha de pensamento que alguns funcionários dele já comentaram, que o Bill Gates ele é extremamente otimista com longo prazo e terrivelmente pessimista com curto prazo. Então, é exatamente o que eu tenho. Eu falo assim, eu não tenho dúvida que a Portfel vai se destacar junto com o Grupo Primo, né? Agora a Portfel é Grupo Primo. Certo. E a gente vai ser o maior ecossistema de educação financeira e consultoria de investimentos do país. E possivelmente da América Latina, depois de todas as Américas e depois do mundo. Eu não tenho dúvida. Mas, todo semestre, eu tenho medo das coisas de curto prazo. O que pode acontecer, o que a gente pode melhorar. Então, é uma dualidade. Às vezes você fala assim, cara, o que está acontecendo? Depois, opa, nossa, isso aqui está muito legal. E aí eu acho que esse processo, né, de nunca deixar a peteca cair é extremamente importante, porque você poderia se acomodar, né? A empresa foi comprada pelo grupo, eu montei um patrimônio legal, poderia descansar, poderia fazer menos, poderia não querer mais impactar o Brasil, passar meu papel de CEO da empresa e fazer outras coisas. Mas não, cara, acho que, mais uma vez, quando você vai pesquisando, como vocês falaram, o que fez as pessoas terem sucesso, é justamente essa questão de a continuidade do trabalho. E nisso eu também me inspiro muito nos meus pais. Meu pai tem 73 anos de idade, 72, vai ficar bravo comigo, vai fazer 73, né? Ele dá aula até hoje, pô. O pai viaja o Brasil dando aulas pela FGV. Então eu me inspiro muito também nos exemplos que eu tenho. Ele acabou de lançar o livro A Bolsa no Bolso 2. Super recomendo para quem quiser. Né? Meu pai em conjunto com a minha mãe, são escritores também. Que né? legal. Então, assim, eu não diria que tem uma virada de chave, acho que nunca. Acho que se você fizer essa pergunta para o Bill Gates, ele ia falar assim, cara, não sei, acho que até hoje não foi virou. Natural. Estou chutando completamente, sim. tá? Mas você vê o Elon Musk. O Elon Musk, ele fundou várias empresas antes, vendeu. O momento virado de chave já aconteceu, ele já até vendeu as empresas, não tem como virar mais. Mas ainda assim ele continua desesperado para fazer uma coisa melhor. E eu acho que é uma característica um pouco comum. E eu fico vendo assim, se um dia hoje eu saísse da Portfel,
Felipe, você não é mais a melhor pessoa para tocar a empresa, você tem que sair daqui. Eu ia fazer outra coisa, pô. Não ia ser que Eu não ia conseguir parar e ficar em casa relaxando. Aposentado. Acho que isso é um pouco do perfil, assim, também, né? Então, indo nessa linha, qual que é o seu maior objetivo com a Portfel? O que você vislumbra para Ele é um pouco subjetivo, tá? Mas é conseguir ter um impacto positivo na sociedade brasileira no que diz fazer as pessoas alcançarem seus objetivos financeiros. Então, eu gostaria de impactar alguns milhões de pessoas na vida financeira delas, fazer com que elas possam se aposentar com dignidade, possam ter mais consciência financeira, possam construir um patrimônio não só para trazer conforto, mas para deixar, de certa forma, um legado para os seus filhos. Até porque eu acho que o conforto financeiro é fundamental para as pessoas tocarem projetos mais audaciosos. Sim. Ninguém que está passando fome, necessidade, vai querer tocar um projeto grandioso. A pessoa não está nem aí. A pessoa quer sobreviver. Então, acho que a educação financeira ela é fundamental para construir um pilar ali, até te ajudar a montar a reserva financeira para você fazer outras coisas mais grandiosas. Então, se você não tem essa base financeira inicial, você não vai conseguir ajudar a sociedade. Então, acho que o papel da Portfel vai ser de ajudar pessoas a se desenvolverem e, num trabalho exponencial também, essas pessoas vão ajudar a desenvolver a sociedade em várias outras formas. Eu estou falando de finanças, mas a gente tem empresas médicas, de tecnologia, de comunicação, e vários outros lugares, né? Então, assim, eu gostaria muito de, lá nos meus 90 anos de idade, 80 anos de idade, né, se eu puder chegar até lá, eu gostaria de olhar para trás e falar assim, caramba, a visão do Brasil mudou significativamente desde que comecei meus trabalhos lá com 25 anos de idade, né? Então, essa é um pouco da visão. E ela vai muito em linha do que a gente fala nas reuniões, né? Com todos, acho que é uma coisa meio comum entre os consultores que esses outros modelos que existem, que a gente estava comentando mais cedo, fala-se muito sobre produtos, sobre vendas. A gente fala muito sobre sonhos, sobre objetivos, sobre onde você quer chegar, independente de qual seja o seu sonho. E é isso que a gente, como um consultor, como uma empresa, às vezes a pessoa olha a gente como consultor e fala, pô, mas será que isso é uma cultura? Cara, tá aqui provado, o CEO da empresa falando que a cultura da Portfel é essa, é ajudar as pessoas, é buscar que as pessoas cheguem nos seus sonhos, né? Conquistem seus sonhos. E o intuito realmente desse podcast não era nem fazer nossa propaganda, é realmente para mostrar da onde vem a nossa cultura. Exato. Porque eu acredito que a grandiosidade que a empresa está tomando, ela tem que ser mantida, esse tipo de visão que você teve lá atrás. Sim. E por isso que até quando a gente conversou sobre a história do Grupo Primo, quando você conversou com o Kleber, foi isso que chamou a atenção dele? Olha, acho que o Kleber pode dizer melhor do que eu o que chamou a atenção dele. Mas eu acho que, pelo menos pelo que o Kleber comenta, ele viu algumas coisas. Ele viu uma oportunidade grande, né? Ele viu executivos alinhados, que poderiam ser alinhados ao ecossistema do Grupo Primo. Então, no fim das contas, tem que falar muito sobre alinhamento, uma filosofia muito forte e acho que a vontade de crescer, né? O Kleber, ele, ao longo da carreira, conversou com vários outros consultores, várias outras consultorias. Sim. Mas por que ele quis apresentar a Portfel especificamente para o grupo? Alinhamento, vontade de fazer o que é certo, vontade de crescer. Eu diria que esses foram, pelo que ele fala, né? Ele falou assim, cara, a maneira como vocês falavam, a maneira como vocês transmitiam a ideia, me fez ficar muito comprado na Portfel. E ele fez questão de apresentar a gente para o Thiago Nigro, né? O Kleber, que também teve a empresa comprada, né, pelo Grupo Primo, que até hoje, poxa, uma pessoa que eu tenho super carinho, que inclusive está com um projeto da Portfel em Porto Alegre, né? Sim. Pessoa que me trouxe para o Grupo Primo, hoje toca algumas operações na Portfel. Cara, o Kleber ele tem uma culpa boa em tudo que acontece aqui. Ele é o cara que nos incentiva sempre, eu, o Gion e a Mari, que está aqui de telespectadora no podcast, a fazer coisas diferentes, a fazer eventos, a fazer o próprio podcast, a falar com pessoas. Então é um cara também com uma visão muito parecida com a sua, né? Ele é um empreendedor também. Empreendedor, né? Nato. Ele faz a provocação e a gente se vira. Então, só cutuca a gente faz, daí a gente faz. É legal, cara, é legal. Felipe, se alguém te mandasse hoje uma mensagem no direct, que devem mandar muito, cara, como que você explicaria a consultoria para um leigo da maneira mais simples e direta possível? Tá. O objetivo da consultoria ou do consultor é fazer com que você alcance os objetivos financeiros. Esses objetivos podem incluir se aposentar, comprar a casa dos seus sonhos. E a gente faz isso através da educação financeira, de um bom planejamento financeiro, de um cuidado dos investimentos sem conflitos de interesses, porque a gente está num país dominado pelos conflitos de interesses. Perfeito.
e no planejamento patrimonial como um todo. Tá. E aí você falou ao longo do podcast sobre um objetivo impactante, que é ser bilionário. Como que você pretende fazer isso ao longo da sua vida? De não ser bilionário, mas assim, de não virar um refém do trabalho e de um dia acabar a vida só com dinheiro. Como que você pretende balancear a sua vida profissional com sua vida pessoal? Tá. Para quem não sabe, o Felipe é um cara muito romântico. Fez o pedido de casamento dele na Aurora Boreal. Então eu sei que tem também muita coisa pessoal em volta disso. Como que você pretende ser bilionário, mas também ser um cara família? Olha, é um desafio, né? Assim, acho que vocês veem pela carga de trabalho que a gente tem, chegando aqui no escritório 8, 9 da manhã e saindo 10 da noite com muita frequência, depois de 10 da noite, 11, meia-noite. Ontem mesmo a gente saiu quase meia-noite do escritório. É um desafio. Mas, acho que pontos importantes, né? Eu tenho uma família muito acolhedora, que entende o momento, que dá um super apoio. A minha noiva, Letícia, ela está desde o comecinho da construção da Portfel, basicamente, então ela viu todo o desenvolvimento e ela me dá... Poxa, ela entende pra caramba esse momento que é, porque bem ou mal a gente está num momento de consolidação no mercado. E eu acho que existem determinados momentos da vida em que você tem que se dedicar mais a uma coisa do que outra mesmo. As pessoas falam muito sobre o balanço entre a vida do trabalho, a qualidade de vida pessoal, mas essa não é uma balança perfeita e acho que nem deveria ser. Acho que se você quer alcançar alguma coisa realmente grandiosa, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, obviamente tentando não depredar a sua saúde, sua relação familiar, relações amorosas e por aí vai. Mas ter pessoas que entendam um pouquinho que às vezes a balança vai pender mais para um lado, até para no futuro ela fazer o contrário. Exato. Né? Então eu tento tomar alguns cuidados. Primeiro, acho que ter pessoas que compactuam dessa maneira de pensar é fundamental. Se eu tivesse uma família ou uma noiva que fala, não, você tem que estar em casa, provavelmente não ia dar certo. Ou ia impactar alguma das duas coisas. Uma das duas coisas ia ser impactada, né? Exato. Ou não vai ou não vai. E tomando cuidado com a saúde. Né? Assim, eu tento fazer bastante exercício físico. Né? 4 a 5 vezes por semana eu faço exercício com uma intensidade razoável. Tentando deixar a saúde em dia, física e mental. Né? Então, eu faço terapia. O principal, né? Porque, assim, empreender é duro. Mercado financeiro é duro. Empreender no mercado financeiro, numa empresa que cresce a múltiplos dígitos todo mês... Muito duro. É muito, muito duro. E uma empresa que vem batendo em muitas coisas que já estão... Bem consolidadas no mercado. Disruptando muito o mercado, né? Incomodando pessoas que ganham muito dinheiro fazendo a coisa errada. É isso. Exatamente. Pessoas, perigoso. Mas, a expressão assim... perfeita. E tem uma coisa que... Teve um dia que eu tava lamuriando com a minha terapeuta. Falei, poxa, mas é tão difícil. Ela falou, você não quer ser bilionário? É difícil. Esse é o preço que você tem que aceitar. Se você está disposto a, de fato, ser isso. Eu falei, você tem razão. Vou parar de chorar. Falando nisso, tem uma reunião agora. Deixa eu ir embora. Legal. Felipe, cara, indo para um pouco dessa parte mais fora do trabalho, o que você considera uma riqueza na sua vida? Dinheiro, né? Dinheiro. Muito dinheiro. Além disso, além de dinheiro, além da riqueza física. Cara, essa é uma coisa até legal que a gente queria desconstruir nesse podcast. Que nem ele falou, você quer ser bilionário. Sim. Mas por que do bilionário? Porque eu sempre gosto de perguntar assim, por que você quer ter uma Ferrari? Por que você quer ter um Porsche? Por que desse marca icônica? Porque uma hora você vai chegar em 1 bilhão e aí você vai olhar e falar, pô, cheguei. Vou querer o segundo. Mas eu vou dar uma resposta que pouco comumente eu falo, porque eu acho que tem um ponto aqui no Brasil, né, que é um pouco feio falar que quer ser rico. É quase como se eu tivesse que justificar. Preconceito. Né? Assim, então, por que você quer ser? Por que você quer ser rico? É quase como um erro, né? Sim. Eu quero ser rico porque eu quero ser rico, tá? Eu acho que o desafio de construir uma fortuna é interessante. Eu acho que é ainda mais desafiador construir uma fortuna fazendo o que é certo. Então, eu tenho um objetivo pessoal e moral de ajudar a sociedade de alguma forma. E tem uma coisa que eu quase nunca falo para ninguém, que é uma questão pessoal, que estou em primeiras mãos aqui falando, eu tenho o objetivo de lá na frente, não sei quando, 50, 60, 70, 80 anos de idade, me envolver em projetos de educação. Eu, de certa forma, já faço isso bastante, né, através das aulas, mas tem um projeto realmente destinado a mudar a maneira como a educação é feita no Brasil e no mundo. Pretendo impactar a sociedade de outra forma, através da consultoria financeira, mas eu penso que lá na frente, porque
o que o dinheiro te dá é liberdade para fazer o que você quer. Perfeito. Se o que eu quero é impactar a sociedade, eu quero construir uma grande fortuna para, quando eu tiver mais experiência, inclusive mais experiência acadêmica, eu conseguir impactar o mundo de outras formas. Então, a gente falou do Bill Gates algumas vezes, né? Sim. Mas o Bill Gates, que muitas vezes é duramente criticado na mídia, porque toda pessoa bem-sucedida é. Exato. E faz parte, acho que ele entende isso também. Ele desenvolve vários projetos em vários países de necessidade, né? Desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de uma camada sanitária em países pobres na África. Eu tenho vontade de fazer isso também. Eu imagino que lá na frente isso seja voltado à educação um pouco por causa da minha vida acadêmica. Da tua vida inteira, Pode ser né? que mude, mas E por que ser bilionário? Porque ao ser bilionário, eu não vou ter que ceder ao sistema. Você vai ser Eu maior vou que o sistema. poder ser maior que o sistema. O que é o sistema? Mas Exato. eu não vou ter que ceder à vontade de pessoas ou do sistema, da entidade do sistema, né? Eu acho que o sistema não existe. Existem várias pessoas tentando fazer várias coisas que culminam em um modus operandi. Sim. Mas eu não vou ter que ceder a opiniões, né, ou pressões de pessoas que não querem fazer o bem. Perfeito. Porque quando você precisa de dinheiro, de certa forma, você tem que fazer isso. Exato. Né? Como é que você vai montar uma Em escola algum momento, sim. de uma pessoa que quer te financiar, mas através desse financiamento ela quer corromper seu objetivo? Quer que você ensine alguma coisa. Então eu queria ser extremamente livre para fazer o que eu genuinamente acho que é melhor. Pessoal, para resumir o que o Felipe falou aqui, é o que a gente sempre fala: liberdade. O dinheiro traz liberdade. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão ver que é muito melhor você poupar e planejar o seu futuro para que você tenha um objetivo maior. Porque como vocês viram aqui, a gente falou de bilhão, cara, eu sabia que tinha alguma coisa por trás dessa casca. E é o Sabia. comum o pessoal querer fazer o contrário. Eu gasto meu dinheiro de hoje porque eu quero aproveitar, é liberdade. E aí a pessoa deixa dinheiro na mesa, gasta com viagem, chega na velhice, dependendo do INSS. Felipe, indo para os finalmente aqui, imagine que a gente está em 2034. 10 anos depois, cara. A gente vai rever esse episódio aqui. Qual mensagem que você deixaria para você mesmo ou que você gostaria de ouvir daqui a 10 anos? Eu espero que você esteja bilionário. Uma boa frase. 10 anos bilionário. É isso. Ousado. Pega esse corte Não e sei. deixa pra você. Eu gostaria que isso acontecesse, né? Mas eu genuinamente espero que eu esteja. Não estou falando que é possível, nem que vai acontecer. É possível, sempre é, mas eu gostaria de estar bilionário daqui a 10 anos. Legal. E agora falando para... E vivo. Que é importante. Bilionário. Acho que é mais Porque importante senão que o não vai ser bilionário. você o bilionário. Vai ser outra pessoa. Tudo bem. Tá bom. A Letícia Mas eu vai gostaria de ficar estar feliz. vivo e bilionário. Felipe, para quem está nos olhando aqui, que quer ser consultor financeiro, que quer trabalhar na Portfel, qual o conselho que você daria? Fora todos esses que a gente já ouve sempre na Portfel, alguma coisa que saia um pouco do padrão, que normalmente as pessoas mandam para a gente no Instagram, perguntando assim, cara, me dê um conselho fora desses que a gente vê nos vídeos aí. Bom, eu sou muito do caminho, né, de que não existe uma bala de prata. Acho que as pessoas procuram sempre uma frase mágica que vai fazer elas alcançarem alguma coisa. Então, Perfeito. faça isso. Acorde 5 da manhã ou coma Gelada. croissant com manteiga da França. Infelizmente, eu não tenho uma bala de prata, nenhum conselho mágico para fazer as pessoas se tornarem bons profissionais, especialmente bons consultores. Se tem uma palavra que eu poderia falar aqui para ajudar as pessoas, é consistência. Se a pessoa realmente quer se destacar como consultor, e coisa que todo consultor de sucesso tem em comum, pegando muito em base no mercado americano, é consistência. Então, a pessoa tira uma certificação, estuda, trabalha. Tira uma certificação melhor, estuda, trabalha. Faz o MBA, estuda, trabalha. Faz a formação de consultor de investimentos do Portfel, estuda, trabalha. Estuda, trabalha. Estuda e trabalha. Repita isso por muitos Por anos. décadas. E aí você chega muito... Quando tem aquele livro $1 Million Financial Advisor, ele fala muito sobre isso. Os consultores mais bem-sucedidos são os mais velhos. Por quê? Porque você faz uma coisa por muito tempo. Porque o tempo ajuda. Então, eu diria que consistência e procurar sempre se desenvolver é o caminho mágico. E até lembrar que nos Estados Unidos a gente tem um problema no segmento de Financial Advisory, né, de consultoria financeira, que é bem mais avançado que no Brasil, já tem muitas décadas, que é um problema de sucessão. Então, existem
muitos consultores, 60, 70 anos de idade, muito bem-sucedidos, que não conseguem passar o business para alguém. Então, tem até alguns players que estão consolidando esse mercado. E eu estou falando isso justamente por quê? Porque os mais bem-sucedidos são os mais velhos. Eu espero que daqui a 10 anos eu seja mais bem-sucedido do que eu sou hoje e daqui a 30 ainda mais. Então, a palavra-chave como a gente falou ontem no evento da Portfel, né? Consistência. E também ler o livro Financial Advisor. $1 Million Financial Advisor. Eu não sei se ele existe em português. Não tem. Não tem, né? Mas eu deixaria mais 2 dicas, tá? Mais 2 livros, já que a gente entrou no livro já. Prospecção Fanática e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é legal. Porque, pessoal, o nosso trabalho é muito comercial, tá? O Felipe é um cara comercial, como vocês podem ver, a gente também gosta de falar, gosta de estar na frente das câmeras, porque o nosso trabalho é isso. A pessoa precisa primeiro gostar da gente para poder deixar a gente cuidar do dinheiro dela. Então, antes de qualquer coisa... Não adianta nada saber de investimento se a pessoa não confia em você. A primeira coisa tem que gostar, senão não adianta. Felipe, a gente tem uma tradição aqui, todo convidado, a gente pergunta qual livro mais impactou a vida dele, e a gente pega esse livro e passa para o próximo convidado para fazer isso que você falou, disseminar a educação, disseminar o conhecimento e passar as coisas para frente. Então, enquanto você pensa no nome do livro, eu queria te entregar primeiro essa bíblia do mercado financeiro. Que é isso? Que o Douglas recomendou. Douglas, da Casa China, recomendou para o Felipe. A Bola de Neve, que é a biografia do Warren Buffett. Aqui, esse livro, pelo que ele falou para a gente, ele fala pouco sobre... Fala também do Warren Buffett como profissional, mas fala muito sobre o Warren Buffett pessoa. Que então legal. tiraram um pouco ele não conheço, do lado velhinho de Omaha e colocaram ele como uma pessoa mesmo. Você gosta de ler? Mas é uma bíblia. São 1000 páginas. Exatamente. O cara chega no podcast e comendo um livro de 1000 páginas. Para trazer isso no avião, pessoal, foi difícil. Então, e o bom velhinho. Deixa ele aqui para a câmera aqui assim. Tá. Qual livro que você indicaria, Felipe? Qual livro que impactou a sua vida? Bom, não tem como não falar. Vários livros impactaram a minha vida, inclusive livros científicos que eu lia quando eu gostava muito da parte de física, O Universo numa Casca de Nós, né, do Stephen Hawking, e vários outros bem interessantes. Mas eu vou falar o mais importante para o investidor, do Howard Marks. Eu acho que ele traz uma visão muito legal sobre como, de fato, gerir patrimônio, tentando tirar alguns vieses. Fala muito sobre gestão de risco, que acho que no longo prazo é o mais importante, porque é o risco que pode te levar à ruína. Então, eu diria que esse é o livro. Tem vários outros, mas esse é uma boa. E mais importante, esse não tem 1000 páginas. Esse não tem 1000 páginas. Não tem 1000 páginas. Acho que são quase 300. Ele é bem gostosinho de ler também. Né? Ele é fácil de ler. Ele é fácil. Joãozinho, a última é contigo. E aí, a gente também tem uma segunda tradição. A gente tenta trazer pessoas diferentes. Então, você é quinto convidado. E por coincidência foi Bola de Neve, né? Exatamente. A gente não combinou isso, tá? Não combinou, ele indicou esse livro. E a gente queria uma recomendação sua que poderia participar, quem sabe, até aqui no Grupo Primo com a gente. Alguém da sua rede de contatos, por favor, fale Thiago Nigro. Ou Bruno Perini. Então, tem esse ponto, né? Que é um pouco da questão do... Não gerar intriga, né? Eu não posso falar Bruno Perini. Ou os dois, pode falar os dois. Vai ser um pouco difícil? Vai ser. Mas fugindo um pouco da obviedade, né? Eu diria até que vale muito a pena conversar também com o Rodrigo Gianotto, né? Do Equity Mais, porque ele é uma pessoa que tem uma vasta experiência em diferentes empresas. E hoje toca o nosso programa, a nossa imersão de empreendedores, que é o Equity Mais. Então, é uma pessoa que entende muito sobre empreendedorismo, né? Tá desde o começo aqui da construção do Grupo Primo também. É uma pessoa que valeria super a pena. Acho que tem assuntos muito interessantes para agregar no podcast. Boa dica, né? Boa dica. Felipe, chegando nos finalmente agora, oficialmente, deixa os seus contatos, contato da Portfel, faz teu jabá olhando para Meu jabá. Qual vai ser a câmera? Essa aqui, não? No Instagram. Essa aqui, né? Para sair na página da Portfel. Legal. Bom, pessoal, vocês podem me encontrar em @Felipe Spritzer, acho que vai estar na legenda, imagino que esteja na legenda. Se o nome for difícil de escrever, vocês podem procurar @Portfel Consultoria. Eu estou em vários dos vídeos lá, estou marcado, então vai ser bem tranquilo de me encontrar. Joãozinho, mais um, hein? Cara, no Grupo Primo, com o nosso querido CEO, Felipe. O nosso querido CEO. E sabe o que eu reparei? Que, de novo, a gente esqueceu de fazer um marketingzinho do... Cara, dessa vez a gente esqueceu. A outra vez a gente falou. Então, você que chegou até aqui, primeiro, parabéns. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Eu espero que já tenha curtido, já tenha se inscrito. Curta, comente, envie para as pessoas que você vai gostar desse papo, porque foi muito legal. A gente tentou tirar o Felipe um pouco
do cargo de CEO, trazer ele um pouco para a vida, para o pessoal. Então, foi muito legal. Mais um daqueles que a gente poderia ficar realmente aqui muitas horas conversando. Com certeza no ano que vem a gente faz um de 3 horas. Não, todo ano a gente fala. A gente pega e abre aqui uma cerveja, fica conversando. Fechou, Joãozinho? Fechou. E lembrando que se vocês quiserem ser atendidos por qualquer consultor da Portfel, a gente deixa o link aqui embaixo. Sempre. E a gente vai te encaminhar o profissional adequado. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu, João. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Junto. Até mais.